Olá, boa tarde. Dando sequência a mais uma atividade do circuito, eu estou muito feliz de estar aqui com a Camille, que é uma pessoa, uma figura que tem mais ou menos uns 3 anos, acho que vai para 4 agora, que eu comecei a ter contato por causa de um projeto maravilhoso que ela vai contar para a gente. Então, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Joyce Cordeiro, sou produtora e gestora cultural. Sou uma mulher negra, estou de trança, um vestido preto. Ao meu fundo é uma parede clara com uma prateleira com livros e bastante plantinhas que eu adoro. Vou pedir a Camila também para se autodescrever e aí a gente começa. Sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha um bate-papo muito produtivo. Boa tarde, eu sou Camille, meu nome é Camille Siston. Quem quiser me procurar, entrar em contato comigo. Meu Facebook, Instagram é Camille Siston. Eu vou me descrever, eu sou branca, tenho um cabelo liso, estou com o cabelo molhado, que eu saí do banho há pouco tempo, há pouquíssimo tempo. Tenho óculos, o óculos de grau. No meu fundo tem uma prateleira preta com livros de alguns objetos. E do outro lado, uma janela bem longa, de uns 3 metros, né? Estou com uma blusa branca com flores, né? Umas flores, sei lá o que é, que eu não entendo de flor. Mas são flores rosas, verdes e tal. Estou com fone de ouvido e eu acho que eu me descrevi bem, né? Ou não? Não sei. Sim, é isso. Só me conta de onde você fala, para a gente ter essa conexão que a eu gente está sou fazendo. do Rio de Janeiro. Minha cidade natal é Niterói, mas eu tenho atuação profissional no Rio, município do Rio, Niterói, e hoje eu moro na região dos Lagos, no município de Iguaba Grande. Então, eu estou assim, numa fase, por conta da pandemia, eu estou numa fase de transição, né? Um lugar que Iguaba, que é uma região que eu já tinha, eu tenho sítio, a gente já tem uma relação minha de família, né? Há muitos anos. Eu sou a 4ª geração aqui na cidade, né? Da minha família. E por conta da pandemia, eu acabei vindo para cá para morar e eu estou amando essa cidade em termos de moradia, né? Eu já conhecia antes, mas não morava, eu era turista. E eu estou aqui hoje na cidade de Iguaba Grande. Legal, então a gente está fazendo uma conexão Minas-Rio, e que é longa, né? Se falando de samba. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalho estou nesse ramo da produção tem um pouco mais de 10 anos, e a minha relação com samba é de casa, né? Família muito festeira, e meu irmão, primo, percussionista, então é desde muito nova. E mais ou menos em 2007, foi quando eu comecei a trabalhar de fato com o samba, né? Eu faço gestão de outros projetos, trabalho com outras coisas, mas 2007, mais ou menos, eu comecei a fazer gestão de produção de samba de uma casa de samba aqui em Belo Horizonte. Fiquei ali por uns 6 anos. E nesse meio tempo eu também trabalhei com uma cantora, uma sambista aqui de Belo Horizonte. Fui produtora dela durante 7 anos. Tive um projeto de samba que durou também uns 3 anos numa casa, e foi aí que eu me dei conta, porque a gente vai trabalhando e vai, acho que meio que no ritmo, e depois que a gente para pensar, pelo menos comigo funcionou assim, de que eu encontrava poucas mulheres, tanto na roda, tocando, quanto na gestão dos espaços, também donas dos espaços, não tinha. Então, assim, foi um pouco difícil eu conseguir me estabilizar ali, me situar enquanto produtora, porque os músicos, até nessa relação era bem difícil, porque esse trabalho que eu iniciei não tinha mulheres cantando. Foi uma coisa que depois eu consegui, vamos botar mulher. Então, todo trabalho que eu ficava, gente, tem muita cantora, tem musicista, vamos, né? Então, eu comecei no samba, sim, e depois fiquei nessa necessidade de sempre inserir, eu não conseguia como, acho que a gente ainda está tentando achar esse modelo, né, de como fazer, de como inserir. Então, uma coisa que eu faço, assim, é sempre na minha equipe ter sempre mulheres. Não é nada contra os homens. Ontem até a Renata, que é produtora e empresária da Aline, que somos parceiras de trabalho, falou um pouco disso. Nada contra os homens, mas a gente opta por ter sempre mulheres. E eu falo que é a mulher da portaria ao palco, à produção, em todos os âmbitos, né?
Então, eu venho nessa batalha aí que a gente enfrenta todos os dias. E uma coisa que me deixou um pouco incomodada foi essa de não encontrar mulheres e tentar achar como fazer, né? Atualmente, eu trabalho na produção da Aline Calisto e também trabalho em festivais aqui em Belo Horizonte, trabalho com blocos de carnaval, então atuo bastante em carnaval, tem um bloco específico que é o Magnólia, que é de jazz, que é um outro segmento, e também o bloco da Calisto. Então, era para contar um pouquinho, e eu queria que você falasse também da sua trajetória. Eu vi super interessante que você está fazendo um mestrado também, queria que você contasse para a gente. E me falasse, assim, quando que você começou na produção, o porquê de produzir samba, e como tem sido essa caminhada sua aí no Rio, junto com as mulheres. Então, Joyce, você falou que em 2008, por algum motivo, você caiu no samba, trabalhando com mulheres. A minha trajetória eu não caí no samba de cara. Eu não comecei a produzir por conta do samba. Desde 2002 que eu trabalho já com produção cultural e eu sou do teatro. Eu não sou do samba. Eu falo que eu caí no samba, né? E a minha ida para o samba foi uma trajetória completamente avessa ao caminho, acho que tradicional, né? Não sei qual é o tempo aí, mas eu vou tentar resumir qual foi a Pode ficar à história. vontade, a gente tem tempo. Assim, desde os 18, 19 anos eu trabalhava com teatro, eu venho do teatro, produzi muito teatro. O que eu fazia? Eu sou de uma cidade, que é uma cidade muito vizinha do município do Rio, que é Niterói, não sei se vocês conhecem, que é uma ponte nos separa, né? Ponte Rio-Niterói. E o que eu fazia? Eu produzia peças de teatro que eu trazia as peças do Rio, de São Paulo para Niterói, que são as grandes cidades produtoras tipo assim, Mônica Martelli, Paulo Gustavo, eu fiz minha mãe uma peça em Niterói, enfim, fiz muitos espetáculos, Paulinho Gogó, Marcos Veras, eu trazia as peças do Rio, de São Paulo, fiz Os Homens São de Marte, não, fiz Monólogos da Vagina, eu trouxe de São Paulo para o Rio, entendeu? Então, chama-se produção local. Você traz uma peça de uma cidade e leva para outra, e eu faço todo o receptivo e toda a divulgação, tudo. Fecho o teatro, chama-se produção local, né? É uma outra vertente da produção. Até é legal para quem está ouvindo aqui, participando, saber que produção existe em vários setores, né, de produção. Então, assim, não necessariamente você tem que ser produção executiva, que hoje eu me encontro, que eu vou falar sobre isso, que é a produção executiva. Mas eu comecei numa produção local. E me levou, o meu caminhar, pela minha personalidade, pelo meu tato, eu acabei caminhando para a produção executiva. Então, eu comecei fazendo produção local de teatro. Trabalhei muitos anos durante isso. Eu comecei, na verdade, atuando, fazendo teatro. Eu, como atriz, fiz curso de teatro, tablado. Foi onde eu me abri um leque para mim para isso. E o que aconteceu? Onde eu falo que Deus é bom quando a gente ajuda, né? Deus também nos ajuda. Eu, durante alguns anos, eu fiz assessoria de imprensa, porque aí, apesar de eu fazer produção de teatro, eu fiz faculdade de jornalismo. Eu não fiz faculdade de produção, fiz faculdade de jornalismo. E eu trabalhei em redação, tudo isso conciliando, né? Com redação de jornal, fazendo trabalho de jornalismo. E eu frequentando as rodas de samba, como espectadora, que eu amava, sempre gostei de samba, né? Eu me prontifiquei a fazer uma assessoria de imprensa para um grupo de samba, que é um grupo com uma nata do samba carioca, Mingo Silva, Inácio Rios, João Martins, chamado Celeiro Samba Clube, um grupo muito, muito bom. E é uma nata mesmo, realmente os melhores sambistas ali. Marina Iris, Marcele Mota, realmente é um grupo que concentra nomes fantásticos no samba carioca, né? E eu me prontifiquei. Do início, eu fui numa roda de samba, isso em muitos anos, sei lá, 2016, por aí. Realmente, eu estou chutando, tá?
Aí eu falei, poxa, amigo, quer que eu faça assessoria de imprensa? Ele, pô, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, cara, eu não tô te cobrando. Na época eu trabalhava, eu tinha um emprego fixo, era salariado e tal. Eu falei, não se preocupe em pagar, eu vou fazer porque eu sei fazer isso, eu sei que vocês precisam. E eu fiquei fazendo durante uns 2 anos assessoria de imprensa para eles, sem nunca me preocupar em nenhum tipo de lucro, nem nada. Até o momento que eu fui demitida do sindicato que eu trabalhava e tal, fiquei desempregada. Eu falei, Mingo, deu ruim, me ajuda. Falei, cara, preciso trabalhar para ganhar dinheiro agora com produção. E ele foi e me colocou no meio do samba. Aí ele me apresentou o dono de uma casa de samba e desde 2018 eu faço a produção artística de uma casa de samba. E de lá para cá, a minha relação com a cultura mudou. Porque a relação até então era com teatro, em termos de executivo, em termos de economia, né? Não de relação de gosto. Aí pronto, eu comecei a produzir samba, conheci muita gente bacana, muita gente. Conheci Dorina. Dorina esteve nessa casa de samba que eu faço a produção até hoje, né? Dorina foi fazer uma participação especial, como foi Ana Costa, como foi muita gente bacana. Enfim, os baluartes todos, porque o Zé Catimba é uma casa que ele frequenta muito, o Zé Catimba, que é o baluarte da Imperatriz Leopoldinense. Aí ele levava Monarco, levou muita gente, os baluartes todos ele levou, né? E aí nisso estou conhecendo, né? Todo mundo. E aí eu conheci Dorina, aí no dia seguinte Dorina vai, no dia seguinte não, semanas depois eu conheci Dorina lá na casa, não sei o que, papo vai, Dorina vai e me insere num grupo de mulheres do Rio, né? E eu de Niterói, né? Gente, põe no Google aí, Niterói, Rio de Janeiro, assim, existe uma diferença. Aí Dorina me insere num grupo, marca uma reunião lá em Santa Teresa, que é um bairro do Rio de Janeiro, muito conhecido. Ela marca uma reunião e eu tô nesse grupo assim, o que está acontecendo, gente? Eu não sei saber de nada. Esse grupo era o surgimento do Encontro Nacional de Mulheres do Rio de Janeiro, mulheres do todo o Brasil, no Encontro Nacional, que hoje é internacional, né? Diga-se, que hoje é internacional. Sim. Nós temos 6 países já participando. Isso foi em 2018, em agosto de 2018, e eu sem saber nada, na época eu mandei uma mensagem para Roberta Nistra, que é uma cantora, compositora, instrumentista, né, cavaquinista aqui do Rio, não sei se vocês conhecem. Eu falei, Nistra, o que está acontecendo? A Dorina me inseriu no grupo, mas eu estou por fora. Aí ela, Camille, vai que no caminho a gente vai saber o que é, nem eu sei também. E nada mais era do que uma reunião, e na hora dessa reunião ela linkou, ela fez um FaceTime com vários, aí estava Jambeiro, não sei se Calixto estava, enfim, muita gente, e eu assim, gente, que potência é essa, né? E eram mulheres se reunindo para falar sobre um possível movimento de mulheres no país para se encontrar uma vez ao ano. E aí surgiu o Encontro Nacional. E eu estou aqui até hoje, né? É maravilhoso isso. A Aline até comentou aí, Camille só trabalha com feras. Então, cara, eu caí, realmente... eu dei sorte, Joyce. Sabe, a luz no lugar certo, o Mercúrio com Júpiter, tava tudo ali, ó. Funcionou. 2018 eu também participo do encontro desde o início, quando a Aline me chamou para Joy, preciso de alguém. E eu acho que no primeiro ano eu nem fiz produção artística, eu fiz, acho que, tipo, bilheteria. Eu fiz assessoria de imprensa, eu não fiz produção também. Portaria, eu acho que foi uma coisa assim. E quando eu vi a potência desse trabalho, eu falei, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. E aí, assim, partindo disso, né, você me contou um pouco de porque samba, igual eu falei, eu não caí exatamente, eu quis trabalhar com samba, né? Eu acho que eu falei assim, eu fazia direito na época, eu estava na faculdade e estava ali, batia carteirinha no samba e aquela coisa, né? Produtor, eu acho que quando a gente é picado pelo mosquitinho do produtor, você produz tudo na sua casa, inclusive velório, que a gente produz tudo. Sim. Né? De uma festinha, de um almoço a velório da família, a gente que produz. E aí eu chegava no samba, ali como o público.
E eu queria, tipo assim, nossa, isso aqui não tá bom, essa portaria assim não funciona, não tem segurança, a limpeza do local, e tipo assim, a minha cabeça, e eu tento muito me policiar, porque o meu fazer produção, comecei também ali como assistente de produção, quando eu fui para os festivais, faço produção local também, então já fiz Betânia, Chico, o Refavela, Gal, Calcanhoto, já fiz muitos enquanto produção local aqui em Belo Horizonte. Tem uma equipe que eu trabalho há anos com eles, então eu sempre faço essa produção local aqui, produção artística, e não a executiva em si, né? E aí o meu fazer produção vai muito disso. Quando eu chego em um lugar, eu penso, né? Se eu tivesse produzindo esse espaço, o que faria? Então, para mim, além da pré ali de divulgação, de entender o line-up, de entender tudo, quando eu entro, sabe? Então, eu comecei a me incomodar, chegava nos lugares e começava. E que era casa de sambista, que era meu amigo, eu falava: não, Fulano, Serginho, isso aqui não tá bom. Vamos mexer aqui, vamos fazer assim. Quando eu assustei, eu já estava ali produzindo aquele samba. E aí eles tocavam em outros lugares na semana, eu comecei, aí a Joyce já estava indo com eles acompanhar. E é isso, aí eu sempre vinha, as minhas reivindicações como dono de casa sempre era disso, do tratamento na portaria até o servir a comida. Não, você não pode servir assim, não pode receber assim a pessoa, não, o copo não pode ser assim. Então, assim, é até difícil trabalhar um pouco assim, porque você quer dar conta de tudo. Eu acho que um dos meus Ô, desafios Joyce, hoje é pode, só isso. sem querer te interromper, Joyce, o mal de ser produtora, eu estava agora, teve um café da manhã com o pessoal da Mecanô, que foi aniversário da Capitã. Eu levei copo, porque eu pensei assim, vou pro café da manhã, vai rolar uma cerveja. Aí eu já levei um copinho de botequim para cerveja. Aí a gente já leva todos os acessórios, porque assim, gente, produção, ó, quem está aqui assistindo, eu não sei se, acho que você vai concordar. Produção significa resolver problema. Evitar problema. Eu vou além. Significa Evitar. evitar problema. É você levar assim, um papel higiênico para a hora certa. É você evitar qualquer tipo de problema na hora. Assim, eu não quero passar perrengue nesse momento. Então, a gente Exatamente. pensa antes. Se tem uma coisa que eu detesto é trabalhar apagando incêndio. Então, o apagar incêndio para mim não funciona, porque o extintor Exatamente. pode não funcionar na hora e nem todo fogo você consegue apagar só com água. Então, Exatamente. então o meu pensar de produção é muito nesse lugar, nesse olhar E é isso. de começar da portaria. E foi aí que em 2014 eu comecei um projeto de samba que eu falei, não. E aí, assim, a portaria, muitas vezes eu que fazia, mas eu tinha uma grande parceira que me ajudava em tudo, que era a Isabel Giovannini. No bar tinha mulheres, e eu mandei fazer toalha de mesa para tudo. Eu tinha arranjo de flor em todas as mesas, eu pensava, tipo assim, eu fazia tudo. Eu chegava lá de manhã para o samba acontecer 5 horas da tarde, e eu levava para casa as toalhinhas, eu passava cada toalhinha de mesa para colocar lá no outro dia. Então, eu pensava no som, eu pensava em tudo. Então, igual eu ia falar, o meu grande desafio é não querer fazer tudo, sabe? Não querer dar conta de tudo, porque nem sempre a gente dá conta de tudo mesmo. Mas, para mim, acho que principalmente no samba, acho que assim, quando a gente está num grande festival, igual eu faço alguns aqui, você tem o coordenador geral de produção, você tem um coordenador de cada área. Eu atuo muito fazendo coordenação de logística, nem sempre eu estou fazendo produção executiva ou artística, eu atuo muito na logística. E a logística é isso, né? Você pensar em tudo. Você, assim, mapear tudo, planilhar tudo. E é isso, do papel higiênico à alimentação de todo mundo. Tudo. Então, para mim, acho que um primeiro passo do olhar, porque hoje sim, tem muita gente na produção, eu acho muito legal, mas tem muita produção seca, assim, eu me envolvo demais, eu quero participar de tudo. Não, isso não me cabe, mas aqui, fulano, eu já acabei o meu. Você precisa de ajuda ali? Então, e no samba, eu acho que permite muito isso, mas, ao mesmo tempo, eu, nessa minha ânsia de que tudo funcionasse, eu tomava porrada. Quem eu sei que você tá querendo mandar? Você é produtora, você vai fechar show,
você não tem que ficar tomando conta da minha casa. Tá, mas eu vou chamar o meu público, eu quero o engajamento, eu quero o público nessa casa, e eu quero que ele seja bem recebido. Então, eu quero que eles tenham a sensação que eu tenho quando eu chego num lugar que eu sou bem recebida. Né? Então, tem as pessoas que frequentavam esse samba que eu comecei a produzir, ficava assim, ai, Joyce, é tão legal quando eu chego, você está aqui na porta e fala, boa tarde, seja bem-vindo. Então, tô parecendo boazinha, assim, uma carinha alegre, mas eu sou cara fechada, eu sou mais carrancuda mesmo, mas isso é meu. E não significa que eu sou uma pessoa grossa, mal educada, eu sempre enfrento esses problemas. Nossa, aquela produtora, ela é muito brava, ela é muito cara fechada, mas é porque eu sou tensa, eu quero que tudo dê certo. Então, o pensar, o chegar do público, porque não é só pensar no meu artista, né? Não é só pensar na banda, porque ainda tem isso, porque você ainda tem que lidar com o artista, com várias questões de artista, você tem que lidar com a banda, mas eu também penso no público, e é difícil muitas vezes, né? O samba permite a gente ter essa dinâmica, mas que não é fácil, e é um ambiente extremamente machista, então eu, às vezes, muitas vezes, acho que eu impunha de uma certa forma, inclusive com a cara fechada mesmo, para ter respeito, porque às vezes você precisa não é ser grossa, mas precisa ser um pouco mais firme para que os homens respeitem a gente. Acho que no teatro as pessoas são um pouco mais flexíveis. Acho que o machismo está em todo lugar. Mas no samba era assim extremamente doentio, assim, é uma coisa que me incomoda demais. Ainda temos muito, né? E eu achei legal de te trazer porque você já está encabeçada nesse projeto há um tempo. Então, queria entender também para você assim, o que você pensa desse desafio, né? Que a gente tem que lidar com a invisibilidade da mulher, então, nesse ambiente do samba, né? A produtora, a cantora, muitas vezes você encontra cantora, mas a banda é 100% masculina. Então, às vezes você tem uma produtora com uma artista, e quando ela chega, não tem uma instrumentista, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem bastante instrumentista, mas a gente ainda não tem muitos trabalhos só com mulheres. Tem alguns que eu fico muito feliz. O encontro, inclusive, tem proporcionado isso de 2018 para cá. Muita banda se formou, muito projeto. E as meninas que estão ali no encontro hoje tem grupo de chorinho, tem de samba. Então, assim, tem proporcionado isso. Mas queria também te escutar um pouco sobre esses desafios, né? Para além da invisibilidade, né, da mulher, o que você pensa, o que você tem, como que você tem agido, como que você tem atuado com relação a isso, né? Então, Joyce, eu acho que assim, se a gente for falar sobre. Se eu for falar sobre o meu campo, na minha experiência na produção, a gente não para hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o encontro nacional e a potência que é o encontro e o que traz. O encontro nacional, para mim, foi um divisor de águas. Eu não esperava e eu nem sabia de tamanha, por uma questão de ignorância no sentido de desconhecimento, tá? De não saber que é um espaço extremamente masculinizado e machista, quiçá beira o preconceito, entendeu? Mas aí hoje, depois de 4 anos pertencendo a esse universo, eu não chamo mais de preconceito, eu acho que é um extremamente machista mesmo. Que eu acho que é diferente, preconceito de machismo. Machismo é uma Sim. estrutura, preconceito não. Preconceito é o racismo, é o querer mal. E no caso do samba é machista, é um território que foi construído. Aí que tá. No meu mestrado que eu faço, eu estudo sobre a invisibilidade da mulher. O meu título da pesquisa é A Invisibilidade da Mulher, né? Na roda de samba. O samba não era machista, o samba era feminino. Ele foi construído por mulheres, ele foi desenvolvido por mulheres, né? E ele foi dominado e transgredido para um ambiente com protagonistas masculinos, né? E não colocaram no centro da roda as personalidades femininas. Mas essas personalidades, Joyce, elas sempre existiram. Sim. Sendo que elas ficaram no entorno, elas não foram para o centro, entendeu? Elas não foram para o centro da roda, elas ficaram no entorno, aonde? Ficaram na cozinha, com uma feijoada,
né? No, eles ficaram no entorno, mas quem estava ali, sendo com quem eram os compositores, os instrumentistas, e o lugar que era dado era a voz. A mulher, enquanto cantora, ela sempre nunca foi negado esse lugar para a mulher. Tanto é que você vê até no surgimento das escolas de samba, que a escola é muito mais machista do que até eu acho que até a roda, que são as pastoras. Sim. Então, esse lugar era um lugar permitido. Mas, assim, quando você estende esse diálogo e leva para um campo de pesquisa e de análise, você vê que existe muito problema em relação a isso. Né? E você pega, por exemplo, como eu pego dentro da minha pesquisa as pastoras, né? Tia Surica, Tia Doca, você pega a Dona Teata. Eunice, você cadê elas no meio artístico em termos de CD, de produção multimídia? Se não fosse a feijoada, elas não se bancavam enquanto cantores, né? Enquanto você via outros que se desenvolveram uma carreira em cima da música, como compositor e tal. Enfim, é um papo muito extenso, muito longo, e cada ano que passa de encontro nacional, eu vejo que estamos fazendo pouco, que a gente tem muito mais. Que, na Sim. verdade, Joyce, assim, eu comecei tem 4 anos, né? A gente tem proposta na vida, você também. Tem teus projetos. Quanto eu tô na pirâmide junto com a Dorina e com o Mauri, que a gente desenvolve junto. Mas será que eu vou continuar daqui a algum tempo? Mas o evento não pode morrer, porque isso é um movimento, entendeu? Eu estou de passagem. Esse evento não é meu, não é da Dorina, ele não se tornou mais. A gente tem uma gestão, tem uma ideologia, tem uma regra. Uma regra porque a gente quer que ele seja democrático. A gente não quer que ninguém utilize o evento para sobressair. Entendeu? A gente não quer isso. Eu não quero que alguém utilize desse evento para ser melhor, para pisar em alguém. Eu não quero isso. A Dorina não quer isso. Entendeu? Para isso, eu tenho meus projetos. Eu tenho os meus projetos que você... Quem quiser saber do meu trabalho, eu tenho um site meu da minha empresa, que é cseston.com.br, e eu tenho Rio e Seus Baluartes, Estação Guanabara, eu tenho as produções teatrais, eu tenho as rodas de samba com artistas que eu produzo. O Encontro Nacional é um projeto global, que ele é para quebrar preconceito, ele é para quebrar divisão de gênero, divisão de social. Entendeu? Então, assim, é um evento que, para você ministrar, você precisa ter pé no chão. Sim, total. Todo mundo precisa. E, assim, se a gente é o marco, se nós somos o marco, porque nós estamos presentes em 28 cidades no Brasil, sendo 20 estados e 6 países, é porque todo mundo precisa ter pé no chão. Todo mundo precisa ser humilde. Eu não posso botar à frente status meu, que eu quero ser melhor do que ninguém, não. Eu quero ser melhor do que alguém aqui na minha casa, na minha cidade, com outras coisas, entendeu? Agora, nesse evento, não. Esse não é um evento. A gente está lutando contra um império, uma pirâmide. Uma estrutura, né? Uma estrutura. Então, se a gente colocar à frente algum tipo de preconceito, de barreira, a gente vai inviabilizar o nosso trabalho. Entendeu? Então, por exemplo, Joyce, como você estava falando aí de banda, que a gente predomina banda feminina, eu também faço isso. E outra coisa, e eu ainda faço pior, eu ainda azucrino a cabeça do músico, quando às vezes me contrata para fazer algum trabalho, eu falo assim, pô, tua banda é só masculina, cara, bota uma mulher aí. Aí ele, não, você foi, pô, cara, é isso mesmo, tá sendo, pô, que isso, cara, olha aí, a cabeça, você não está sendo moderno. A modernidade está em você misturar o gênero. Olha quanto movimento aí. Como é que você diz que você é contra o machismo se a tua banda é só de homem?
E tem uma questão que eu até vi chegando um comentário aqui, a gente tem falado muito sobre isso aqui. Essa semana teve um debate aqui em Belo Horizonte também sobre isso, de um festival que é da dificuldade de encontrar mulheres na técnica, né? Porque que eu acho que para além da roda, ainda ter ser setor masculino, a técnica, então, assim, zero, zero. Acho que as mulheres têm muita dificuldade. E aí, linkando com uma outra coisa que eu tinha pensado, eu acho que eu vi um comentário também, é que quando você fala de que não é para se sobressair, que o espaço não é para esse, a gente, nós mulheres, a gente cresceu entendendo que outra mulher é nossa inimiga. Né? A gente cresceu, isso é sabe? Quebrar esse paradigma é uma coisa muito difícil. Então, a gente sempre teve isso de que a outra mulher é sua inimiga. Então, atuar, lidar com isso no campo artístico, eu acho assim ainda mais difícil, porque ter que lidar com o ego. Para além disso, que a gente cresceu com essa estrutura que nos impõe isso, é lidar com o ego. Artista tem ego, ser humano tem ego, produtor tem ego, né? Então, quanto mais você tem uma ascensão, falando de artistas que um lugar que eu já encontrei, que eu já trabalhei, mais você acha que você é superior. Então, é difícil você dar a mão para a coleguinha ali e puxar. Eu falo isso também enquanto produtora. Eu tenho muitas parceiras, mas eu também já esperei muito de achar nossa, não é naquele discurso assim, você é minha mana, mas que também, bora, vamos junto, sabe? Porque não, porque uma tem que. Para mim, às vezes fica assim, ó, balela, sabe? Porque não tem muito isso. Então, eu vejo o encontro um lugar muito importante para isso, porque aqui, por exemplo, 2018, a técnica era masculina e a gente tinha só mulheres no palco. 2019, a gente conseguiu colocar a técnica hold uma mulher. Aí já foi uma coisa que me deu uma satisfação maior. 2020 foi aquele desespero e eu falava, Camille, a gente não vai conseguir fazer. Belo Horizonte não vai entrar no encontro esse ano, não tem condições, não tem como. E aí a Renata também, gente junto, não, nós vamos conseguir. Eu falava, não. Há uma semana veio uma produtora, uma empresa que é de mulher. Não, peraí, vem cá que nós vamos ajudar. Então a gente conseguiu, né? Tinha equipe masculina, tinha, mas toda aquela transmissão que foi linda, né? A gente conversou um pouco depois. Sim. Então foi a primeira vez que a gente fez em live. Infelizmente eu não consegui botar a forma mais democrática, foi convidar as meninas, tipo assim, se inscrevam aí, vamos fazer um sorteio e só posso ter X, porque eu não posso aglomerar. Então, dezembro do ano passado foi uma loucura. E assim, elas juntas, e deu escutar assim, não, uma que foi sorteada, mandar mensagem, Joyce, eu abro a minha vaga que eu fui sorteada para fulana de tal, porque ela veio antes de mim. Eu aprendi com ela. Então, assim, eu acho que o movimento que o encontro tem feito, eu fico vendo Rio, que a gente teve o ano que foi homenagem à Beth, vocês lá, a Beth já debilitada, vocês junto com a Beth ali, sabe, para divulgar. Foi o primeiro ano. No ano seguinte, a gente homenageou Leci, né? E o último agora foi Elza. Então, tantas cantoras renomadas, né? Que a gente pode dizer, eu que sou amante do samba, sou louca com a Tereza Cristina, com a Marina Iris, tem Dorina. Então, todas essas mulheres que já têm uma ascensão, tá junto num único propósito, sabe? E aí, quando você fala que não é um lugar para ter isso, eu penso muito nisso, no meu campo enquanto produtora, porque a minha vontade não é porque a Aline está aqui enquanto a coordenadora de Minas, né? Eu venho junto, a Renata também, mas que não fique só também entre a gente, sabe? A minha ideia é trazer mais produtoras para fazer acontecer, vai ficar muito mais tranquilo, e das cantoras também terem, hoje em dia, essa consciência, né? E esse trabalho de que, assim, é um movimento. E eu penso muito nisso. A gente realmente está de passagem. E aí a ideia de ter cada vez mais pessoas juntas, mais mulheres juntas, é para fazer com que cada vez mais o encontro tome uma outra proporção, né?
Ô, Joyce, tem um comentário aqui rolando na tela, que é da Dandara Cardoso, que a sociedade ainda instiga essa disputa entre mulheres que só nos enfraquece, né? E realmente ela tem razão. Dentro de uma... Eu estou falando agora como pesquisadora, tá? Dentro do machismo estrutural, foi imposto um duelo de que mulher não pode ser amiga de mulher. E isso foi um discurso que foi posto em prática durante séculos, né? Eu acho que, mal comparando, eu vou mal comparar, para mim, foi uma estratégia feita dos homens, porque se soubesse que 100 mulheres se unissem, iam acabar com o machismo estrutural. É mais ou menos como os campos universitários. Por que você vê nas cidades os campos universitários são um distante do outro? Porque foi uma estratégia para você não trazer união. Porque se houvesse união entre os universitários, haveria um motim, e ali a probabilidade é muito grande de um enfrentamento em relação ao Estado, né? Então, assim, mal comparando, houve uma construção social de que a mulher não poderia ser amiga de outra mulher, porque a mulher é fofoqueira, porque a mulher é intrigueira, né? E isso acabou, de certa forma, reforçando valores em cima disso, né? Sim. Sendo que isso foi construído durante séculos. Séculos que isso foi construído, que a mulher não pode ser amiga, porque não existe amizade entre mulheres. Homem não. Quando homem fala bem de outro homem, a mulher não fala bem. Não fala bem de outra mulher. Isso é uma construção. Eu fiz um evento semana passada aqui, e eu conversei muito sobre isso com uma cantora. E a gente falou assim, ela, poxa, mas realmente é difícil às vezes, porque às vezes uma mulher quer derrubar a outra. Eu falei, mas essa mulher quer derrubar a outra, ela está sendo machista. Então, se ela se identificar como machista, ela vai começar a não praticar isso, porque ela foi doutrinada para isso. Exatamente. Ela foi doutrinada para derrubar. Porque, assim, Camille, eu acredito que todo mundo tem seu lugar no sol, na vida, que não vai cair um fruto do pé se não tiver cair. Eu acredito nisso. Ó, eu estou aqui hoje num lugar a 100 quilômetros de distância do Rio. Então, assim, tecnicamente falando, eu estou mais distante das possibilidades, das oportunidades. Entanto, Joyce, isso não acontece. Mesmo distante, as pessoas me ligam, me procuram, querem vir para cá. Aqui está pior. Aqui está acontecendo o oposto. Todo mundo querendo vir para cá, entendeu? Fala assim, eu quero ir para aí, porque, poxa, você é legal, eu quero fazer aí também é potente. Então, assim, se você for uma pessoa... as mulheres têm que entender, você é boa, acredita na tua arte, faça. Não faça querendo derrubar, porque todo trabalho que vi através da desgraça dos outros, se eu, para ter o meu sucesso, eu precisar te derrubar, desculpa, eu abandono minha carreira e vou fazer outra coisa. Ai, Camille. Eu jamais vou fazer isso. E é Exatamente. Isso, tem que haver uma mudança em relação a essa cultura, porque a mulher tem que entender que essa cultura foi imposta pelos homens. Não foi a mulher que criou, que tem a mulher tem a genética de falar mal da outra. Não. Ela foi doutrinada a isso. Doutrinada para isso. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente, né, que lidera, encabeça alguns projetos, eu acho que, e a gente tem essa consciência, né, que não é de sempre, né, isso é uma coisa que a gente vem desconstruindo, né, a gente vem aprendendo a lidar com isso. Eu entendo que eu tenho lidado nem sempre muito bem com essas situações, mas entendendo que a gente cada uma tem a sua potência, mas a gente consegue ser ainda mais potente quando a gente está junto e quando a gente consegue quebrar essa estrutura que nos impôs, que nos impõe nessa posição de disputa, de rivais, né? É uma coisa muito nesse sentido. E daí, assim, a gente vai falar 200 horas, né? Porque aí a gente tem muitas intérpretes, a gente tem... Se for falar 200 horas, me avisa que eu vou pegar uma cerveja. Pois é, a minha tá acabando. Eu tô na água. Pois eu tô na garrafa
água, hein? Falar de samba, Camille. Tem que tomar uma, né? Muita cerveja até chegar aqui, meu filho. Então, hidrata primeiro, depois você vai para sua cervejinha. Mas é muito pensando nisso. E aí, a gente vai falar muito do encontro, porque eu acho que falar de produção de samba, hoje, para mim, um dos movimentos mais potentes é o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba. Não tem jeito. Eu achava que Calixto devia estar aqui fazendo um samba com a gente, entendeu? Seria bom, hein? Agora, Ô, chefa, cadê você? Ela comentou, mas ela só quer saber de França, entendeu? Só quer saber dos ares franceses. Ui, ui, ui. Olha lá, ela está aqui no Brasil. A gente. Ela está aqui no Brasil? Tá no Brasil. Ela fica na temporada, né? Assim, ela teve que passar um tempo lá, mas ela já tá. Ela tá igual a mim. Às vezes ninguém sabe onde é que eu tô. Tô lá tocando, não sei o que, tá igualzinho. Pois é. Eu sou Iguaba, Rio. Ela tá França, Minas. Então tá. Pois é, a gente gravou um disco semana passada, assim, batidão, e é inclusive meu primeiro disco como produtora executiva, que eu assino, muito feliz. Legal. E a gente também tem show terça-feira, tem uma live show, e que é aqui do circuito, né? Dentro da programação do circuito. Sim. A gente teve 2 dias de oficina, o nosso bate-papo de hoje, e tem show terça-feira dela, que é o lançamento do DVD, e o show da Júlia Rocha. Então, ela está aqui para a gente concluir essa missão, mas eu acho muito importante assim, a gente, não falei que não era o script, a gente não ia falar só de circuito, mas o encontro tem sido providencial para a gente trazer todos esses temas, né? Que é muita mulher junto. Voltando lá no que acho que foi a Renata que falou aqui, a questão da técnica. Como que é essa relação? Porque aqui em Belo Horizonte é muito difícil. Assim, existem muitas? Eu acredito que sim. Mas eu posso citar nome de 2 ou 3 só que eu conheço. E aí eu entro num outro recorte, Camille, que é mulher preta. Se eu for entrar nesse assunto, então, de ter técnica, mulher preta, as produtoras pretas terem mais oportunidades, aí eu vou entrar numa gama aqui que a gente se perde. Enquanto instrumentistas e sambistas, eu acho que eu ainda encontro muitas, né? A gente ainda tem muitos, mas ainda assim elas não têm tantas oportunidades nas rodas. Eu vejo pelas rodas que acontecem aqui. Sempre que tem uma mulher integrante da roda, ela é preta. Normalmente, assim, vamos dizer. Mas ela canta 3 músicas numa roda de 5 horas. Ela canta 4 músicas numa roda de 5 horas. Sim, eu vou no Rio, sempre tem uma mulher ali, ou de cantora da roda, ou sempre muitas convidadas. Sempre chega assim, mas eu ainda sinto aí um tratamento diferente do que a gente ainda tem aqui, sabe? Então, e aí eu vou falar de técnica, né? Porque a gente, enquanto produtor, a gente já entende, o encontro ali, só mulheres que vão cantar, a gente já sabe. As produtoras, né? Tem as meninas de Salvador, de todos os lugares, naquele grupo nosso gigante lá. Mas e a parte técnica? Como é que vocês pensam nisso? Quando você fala também que o encontro tem que... É um movimento, né? Eu fico pensando muito se a gente consegue encabeçar outras discussões, que ele não seja apenas para o encontro em dezembro. Às vezes eu sinto falta, a gente fica ali, cada uma divulgando o trabalho de uma da outra, mas no quesito produção, né, a parte estrutural, se a gente consegue encabeçar outras conversas, e a parte técnica é uma que me toca um pouco, foi bom a Renata trazer. Como que vocês pensam isso? Porque ano passado eu consegui colocar toda a equipe de transmissão, então quem fazia corte, quem filmava, quem editava, tudo era só mulheres. Eu não tive a parte musical, o técnico, o operador de áudio não era mulher, mas a outra parte toda era mulher. Mas como que vocês pensam isso, né, estruturalmente ali na produção do encontro? Então, Joyce, olha só. Primeiro, que a gente está falando de um evento feito em um território misto, híbrido. A gente está falando de Rio, capital, e de interior. Em várias cidades. Estou falando de 28 cidades no país. Nós estamos falando de 20 estados. 20 então, estados. Assim, eu costumo falar o seguinte: se no Rio de Janeiro, capital, eu tenho dificuldade, você imagina no interior de uma cidade.
Então, assim, a partir desse pressuposto, eu já penso assim, calma aí, a gente tem que ter paciência. Primeiro porque você não muda uma estrutura do dia para a noite. A gente está falando de uma militância. Então, tem que ter paciência de preto velho. Paciência de preto velho. É devagar. Calma aí. Então, por exemplo, se você já está falando que você aí, a tua dificuldade está na técnica, você está no lucro. Você está com a mesma dificuldade que a minha. Porque tem cidade que não tem violão nem pandeiro, não tem violão nem cavaco. A gente está falando de audiovisual, de técnica, de operador de som. Então a gente já está um passo à frente. Uhum. Entendeu? E assim, qual é a nossa solução, né? O que eu trago para você de solução? Que eu acredito que todos vocês, você e todos, me enxergam assim, Camille, traz uma solução para mim. A minha solução é o seguinte: desde o ano passado eu venho falando sobre o coletivo, a criação de um coletivo. Esse ano, Joyce, na próxima semana eu vou gravar, a Dorina vai gravar, vai ter uma equipe gravando vários vídeos. Nós vamos fazer uma videoaula na hora da inscrição de cada cidade para o encontro. E vão ser assim, como se fosse 5 videoaulas. E uma desses, eu vou falar sobre o coletivo. Eu criei no Rio, Niterói, e estou criando aqui no município de Guaba Grande. É o seguinte: quando a cidade participa do encontro nacional, ela cria um coletivo de mulheres de roda de samba da tua cidade. Por exemplo, coletivo de mulheres de roda de samba de Belo Horizonte. Esse coletivo nada mais é do que uma célula do encontro nacional. Uhum. Ele é uma célula. Sendo que você tendo aí instituído um coletivo, você vai conseguir trabalhar durante o ano inteiro com roda mensal, com ação, com oficina de percussão, oficina técnica, com editais de fomento na tua cidade, usando a marca do Encontro Nacional. Maravilhoso. Entendeu? Então, você vai poder fazer ISS, ICMS, Rouanet, que agora não é mais Rouanet, né? Entendeu? Então, você vai conseguir fazer do teu coletivo municipal uma célula do Encontro Nacional. E você vai conseguir angariar fundos, treinar corpo técnico. Por exemplo, a tua necessidade técnica é a mesma que eu tenho. No Rio, eu não tenho problema mais de cavaco, violão, não tenho. Agora, não existe audiovisual. Para eu, hoje, contratar um corpo para fazer minha filmagem e técnica de som, são os homens. Entendi. Eu não tenho corpo feminino. Por quê? Porque no Rio não tem. E assim, como é que eu posso querer mudar isso? Eu abrindo uma oficina, fazendo uma campanha de arrecadação para a gente comprar aquisição de equipamento, que é caro. E a partir dessa oficina e aquisição de equipamento, abrir uma firma, uma empresa, para a gente prestar serviço para os outros, com o corpo feminino. Maravilhoso. Agora, entendeu? Você entendeu? Então, assim, sim, esse ano, o que a gente... óbvio, gente, uma coisa que, assim, eu vou aproveitar essa oportunidade, ó, isso aqui, para falar que, assim como você, eu estou aprendendo. Entendeu? Porque você imagina, se você tem dificuldade para comandar uma cidade, você imagina eu que tenho que comandar, ajudar, né? Mas tentar coordenar. Porra! 28 cidades no Brasil e mais 6 países. Eu tenho que falar com o Japão. Agora, vou te falar, agora eu estou fechando Chile, estou fechando Suécia ou Suíça. Nem eu sei, entendeu? Tá aqui, tá, né? Que tá no celular. O celular tá aqui, eu tô falando do celular. Eu ia pegar o celular para te mostrar, mas eu tô falando nele. Então, assim, gente, é difícil. E outra coisa, eu não sei falar um idioma, querida. Nem inglês eu sei falar. Tem que mexer nessa logística.
Eu peço ajuda, gente, alguém me ajuda, eu ponho uma pessoa para intermediar isso. Arrumar umas intérpretes aí, fazer tradução simultânea nas suas reuniões. E outra coisa, é o horário, porque tem fuso horário. Às vezes eu tenho que ficar acordado até mais tarde ou acordar mais cedo para poder falar com a Luísa lá do Japão. Porque a gente tem uma diferença, óbvio, gente. Como, por exemplo, acho que a Karina da França, a gente tem a Finlândia também. Então, assim, sou eu tendo que me virar entre a minha casa, entre o meu mestrado, entre as minhas produções que eu tenho de teatro, de outras coisas, entre 1000 coisas, e ainda tenho que fuso horário. Além de tudo, eu tenho que falar com você, com todo mundo do país inteiro, do Brasil, mas com gente de fora do país. Resumindo, o ano inteiro. E outra coisa, eu acho que você pode falar sobre isso, até se não for, me corrija, porque eu estou aqui para melhorar. Eu quero dar atenção para todo mundo. Acho que não tem uma vez que você tenha mandado uma mensagem que eu não tenho te respondido, porque eu quero. A tua necessidade é a minha necessidade. Se não for hoje, vai ser amanhã. Olha lá, tem alguém falando que eu já estou cansada só de ouvir suas tarefas, Camille. É difícil, gente. Não é fácil, não. E o pior é outro idioma, gente. Não pode piorar as coisas. Assim, eu fiquei... E é isso mesmo. Sempre que eu... Tanto que quando veio isso, assim, Joyce, eu vou fazer ia falar hoje sobre samba, e fiquei muitos dias, tanto que eu te chamo, assim, que quando me deu isso, eu falei, gente, é claro, quer falar melhor de produção de samba do que falar do encontro, a gente tem todos os assuntos em um único movimento. E aí eu pensei em você e na mesma hora você falou, nossa, eu tenho um compromisso, mas eu vou me organizar. É nesse dia mesmo, não, pode contar comigo. Assim, fiquei muito feliz, e aí ainda mais você trazendo para mim essa... Joyce. Assim, tecnicamente, eu hoje não poderia, mas eu me virei para poder. Por quê? Porque é importante a gente falar sobre isso. Eu fico muito feliz, porque você ainda trouxe para mim mais que acho que daria mais algumas lives, assim, quando você traz dessa questão de capacitar, né? Então, a gente quer fomentar, mas a gente não capacita. Então, quando a gente traz esse movimento da possibilidade de ir atrás de editais, né? Porque ano passado nós ficamos na loucura da Aldir Blanc, e vocês, não, gente, faz assim, mandando material para todo mundo conseguir se movimentar em cada cidade, para conseguir grana para fazer acontecer. Então, dessa possibilidade da gente, assim, eu já quero, eu mantenho, né, o grupo nosso aqui, eu mantenho ele. Menino, cara. A Aline, que eu amo de paixão, está enfrentando um momento difícil da vida dela, de transição de outro território, de outro espaço de moradia, com um filhinho pequeno, enfim, relação, casamento, uma loucura. E quem segurou esse pepino foi você, cara. Vamos junto aqui, porque eu acredito muito no encontro, sabe? E confio em você nisso, Camille. Fala com a Joyce que vai resolver. E aconteceu, cara. Lindo, foi lindo, sabe? E aí a gente foi conseguindo cada coisa que eu falei assim, quando começou, eu só chorava, e as meninas cantando e olhavam para mim assim, eu só chorava, brava, porque eu sou muito séria trabalhando, mas assim, eu chorava, elas, o que está acontecendo? Eu não acredito que deu certo. Então, assim, essa possibilidade, né? Eu mantenho as meninas no grupo. Eu preciso confessar que eu tomei um porre naquele dia. Eu não bebo trabalhando, eu acho que eu só tomei essa cervejinha aqui porque eu estou em casa e estou nervosa. Mas eu não bebo trabalhando, é uma grande dificuldade. Então, assim, como eu mantenho elas num grupo, aí não tem todas, né, das outras edições, mas tem algumas que participaram desde o início. A gente se mantém num grupo, eu super adorei a possibilidade de criar esse coletivo. Eu queria conseguir ter um pouco mais de contato e estar mais próxima. Eu acho que para esse ano, né, e você me dando essa luz, com os outros estados aqui com as outras cidades daqui de Minas, para ver se a gente consegue ser um pouco mais potente, assim, todo mundo junto, a gente conseguir. Porque às vezes eu escutar de alguma cidade, eu não sei se tem Juiz de Fora, qual que é, mas eu sempre vejo elas no nosso grupo nacional, né? Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade da gente criar esse coletivo, e eu acho que o encontro não vai acabar mesmo. A gente está de passagem, mas a gente
está dando possibilidade de trazer mais produtoras para esse nosso olhar, do fazer junto, da potência que é esse monte de mulher junto. Não, já quero curso de técnica, já quero curso de tudo. Por quê? A gente sofreu ano passado porque não tinha como a gente fazer a nossa roda. Já teve ano a gente ter mais de 30 cantoras. Então, eu acho que eu tive 10 ou 12. Esse ano eu ainda não sei como vai acontecer, mas daqui para frente, a possibilidade de que o encontro já esteja em vários territórios diferentes, em cada território ele pode ser, ele já era híbrido, né? Porque a gente faz uma transmissão junto. Para quem está aqui e não conhece, assim, não pegou, o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, que é um movimento, né? Não é só um projeto, ele tá, igual a Camille falou, 20 e tantas cidades, não sei quantos países, ela sabe esses números mais certinho, e a gente se encontra, a gente define uma homenageada, uma sambista homenageada. Então, nós tivemos, primeiro ano, Beth, segundo ano, Leci, terceiro ano, Elza Soares. Esse ano eu ainda não sei quem é. Então, a gente se reúne... Já está definido, mas eu já entrei em contato 3 vezes com ela, não estou tendo sucesso. Depois então, você me conta no bastidor, quem sabe eu te ajudo. E, pô, eu estou tentando avisar a cantora que ela é homenageada e ela não quer me receber. Pô, ai, meu Deus. Então, assim, a gente passa de produção, né? A gente define 2 músicas de abertura do show e todas as cidades e todos os países entram numa transmissão aqui no YouTube ou no Facebook, ao mesmo tempo cantando a mesma música. Gente, isso em vários idiomas, vários sotaques. É muito lindo, é muito bonito. Então, assim, tem vários, já vi que tem várias produtoras aí. Então, assim, vem, cola comigo, cola com a gente. E quem quiser conferir o que é isso, entra no Facebook, Mulheres na Roda de Samba, vai na seção de vídeo, que você vai descendo e você vai ver, assim, todas as cidades, total são 32. O que acontece? O Facebook é a única plataforma que permite que tenha inserção de vários vídeos ao vivo simultâneo. Por exemplo, o YouTube aqui só permite um acesso por momento. O Facebook entra na mesma página 40 pessoas e ele não derruba. Entendeu? Então, a gente consegue entrar simultâneo, ou seja, e outra coisa, não sei, Jorge, se você sabe, o Guinness, o World Record, eu fiz contato, eles aceitaram fazer o nosso registro como o maior evento no mundo. Eba, não estava sabendo, não? Que maravilha. Há 2 anos já, sendo que não é barato, tá? É caro. Uhum. É caro. Para estar um juiz, para fiscalizar, é caro. Então, assim, nós somos um recorde mundial. Lindo, gente. É muito potente. Para ter um é muito lindo, entendeu? É muito lindo. Camille, sinto muito, né? É triste, a gente vai falando, mas o nosso tempo se encerrou. Eu queria, se você quiser falar alguma coisa para encerrar, chamar, convidar, se apresentar, fique à vontade. Já digo aqui que eu estou muito feliz e muito, muito, muito obrigada. E a gente vai continuar seguindo junto aí no encontro. Estou lá no grupinho do Nacional. E precisando, você me chama, vamos conversar. Não sei quem ainda é a convidada, mas quem sabe a gente tem algum contato que possa facilitar essa ponte, mas me chama ali no privado, vamos conversar. E 2021 vai ser ainda maior, ainda melhor. E eu sou muito feliz de fazer parte desse projeto. Obrigada, Dorina. Obrigada a todas as meninas, que a gente possa continuar se ajudando, se apoiando, se divulgando e só fortalecendo essa rede que é muito importante, são as mulheres no samba, assim, sabe? Que, para além de paixão, né, pelo estilo, que assim, mas é por fazer isso acontecer. Para mim tem sido sensacional. E que a gente, com essa possibilidade do coletivo, que a gente produza ao longo do ano, vai ser muito melhor do que a gente fazer só no final do ano, né? A gente tem nosso grande marco, mas é fomentar essa cadeia, dar possibilidade de trabalho para essas mulheres ao longo do ano,
Vai ser sensacional. Ô, Joyce, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Todo espaço é válido. Eu acho que toda cidade que estiver fazendo um evento, uma live, para explanar o projeto dentro da cidade, é válido. O que eu gostaria de pedir é que todo artista de Belo Horizonte que esteja assistindo, se inscreva, entre em contato com a Joyce, com a Calixto, porque o encontro é um momento de união. Independente de partido político, independente de escolhas, é um momento que a gente, mulher, tem que se unir. A gente tem que quebrar com o preconceito, quebrar com o machismo estrutural. Então, é um momento que a gente tem que dar um passo atrás para dar 2 passos à frente no futuro. Então, esse é o momento. Daqui a 2 semanas vai ser aberto a inscrição de cada cidade, cada coordenadora para se candidatar para o cargo de coordenadora, né? Porque algumas cidades saíram coordenadores e vão entrar outros. Então, agora vai ser tudo digitalizado. O nosso site, www.mulheresnarotasamba.com.br, vai vir repaginado com esse login, descrição, com tudo. Já, daqui a 2 semanas, é pouquíssimo tempo. Você conseguiu pegar uma live com informação mais fresquinha sobre isso, mais fresquinha, exatamente. E eu só tenho a agradecer, Joyce, você, uma pessoa assim, muito sempre no teu canto, mas, Joyce, preciso disso. Joyce, você sempre funcionou. Calixto, meu carinho imenso, doida para te conhecer também, como você, Joyce. Desejo que vocês tenham muito sucesso, que Calixto já, no meio dessa maratona dela louca que ela está aí, mas que já vai passar, o bebezinho vai crescer, vai estar tudo já se ajeitando, né? E, olha, abre o coletivo, a gente vai se falando aí. E, gente, eu só tenho a agradecer e que vamos nos unir. Mulher, univo, vamos nos unir. Só isso. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, todo mundo, todos e todas que estiveram aqui. Essa live vai ficar salva. E procurem lá, Circuito Comemorativo Dia do Samba, Mulheres na Roda de Samba, muito axé para esse projeto. E é isso, qualquer coisa podem me achar também, tiver dúvida, quiserem falar sobre, lá no meu Instagram, me manda um direct, Joyce Cordeiro, que a gente vai se falando. Muito obrigada a todo mundo. E o circuito continua, ainda tem show, lançamento da Calixto, terça-feira, do DVD, tem show da Júlia Rocha, vai ser tudo maravilhoso. Acompanhe lá na nossa página, tá bom? Um beijo. O circuito é através da Lei Aldir Blanc, em âmbito estadual. Então, vamos seguindo. Grande beijo, Camille. A gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo.